Vamos lá, abra comigo em Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22. Todos os versículos estarão aparecendo aqui no telão, ok? Para você ir seguindo. Mas eu aconselho que você marque também na sua Bíblia. Diz assim, vamos ler comigo? A bênção do Senhor, vamos ler comigo? A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Vamos de novo? A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Então, a riqueza segundo Deus não é apenas material. Nós não vamos pensar apenas em a bênção do Senhor que enriquece, apenas no sentido material. Mas a bênção do Senhor abrange todas as áreas. Quando somos abençoados espiritualmente, somos abençoados interiormente, somos abençoados em nossos casamentos e somos abençoados também em nossas finanças. Obrigado, viu, querido? Isso aqui é um servo, né? Por quê, querido? Se nós pensarmos apenas em bênção de Deus, pelo lado financeiro, existem muitas pessoas ricas que são miseráveis. Concordam comigo? Tem muito rico que está em depressão, tem muito rico que o casamento se acabou, que os filhos estão nas drogas, tem muito rico que está vivendo, não é, à beira do suicídio. Então, não é apenas riqueza material que esse versículo está dizendo. Agora, em Efésios capítulo 1, verso 3, coloque aí, por favor. Vamos ler também comigo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então o verbo aqui está no passado, diz que Deus nos abençoou. Então já é fato, já é um fato consumado. Somos abençoados. Diga comigo, eu já tenho garantida as bênçãos de Deus. Olha para o teu irmão e diz, você é um abençoado ou abençoada. Agora, irmãos, para que essas bênçãos sejam liberadas, nós temos que saber as chaves. Veja, imagina que você está diante de um quarto, e o quarto está fechado, e alguém diz, olha, do outro lado da porta, tem um presente para você, e é seu. A única coisa que você tem que fazer é entrar no quarto e tomar posse do presente. Mas a porta está fechada. Como é que você vai tomar posse de uma coisa que está do outro lado? E se você não tem a chave? É necessário que você pegue a chave, coloque na fechadura, gire a chave. Olha aqui para mim, volta aqui para mim. Agora eu sou o centro das atenções. Estou brincando, irmãos. Jesus é o centro das atenções, né? Coloca a chave, gira a chave, gira a maçaneta e entra. E você vai tomar posse do presente. Então, as bênçãos já são nossas. Em Cristo Jesus, nós já fomos abençoados. Porém, existem princípios bíblicos, irmãos, que têm que ser cumpridos. Se nós não cumprirmos os princípios bíblicos, nós não vamos tomar posse dessas bênçãos. Quantos estão entendendo? Agora, se nós já somos abençoados, o que é que a Bíblia diz? Coloque aí, por favor, o próximo texto. Isso aqui é em Números, capítulo 23, verso 20. Um rei chamado Balaque, ele estava querendo prejudicar Israel. E então ele contratou um profeta chamado Balaão. E disse, olha Balaão, eu quero que você amaldiçoe Israel.
E Balaão disse isso aqui: eis que para abençoar recebi ordem. Ele, Deus, abençoou este povo, e eu não posso revogar. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, mas Balaão disse: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Amém? Coloca o próximo versículo. E ele continua, Balaão diz: pois contra Jacó aqui é Israel, e nós somos o Israel espiritual. Quantos são aqui Israel espiritual? Então essa promessa, essa palavra é para mim e para você. Pois contra Israel, contra a igreja, não vale encantamento, nem adivinhação. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Vai se dizer isso de você, vai se dizer isso de mim. Que coisas Deus tem feito para essas pessoas. Amém? Então, queridos, aquela história de crente com medo de macumba, de feitiçaria, né, que vai pegar no crente. Queridos, aqui está dizendo: não vale encantamento nem adivinhação. Um crente que está debaixo do sangue de Jesus, um crente que está vivendo em retidão, em obediência, em aliança com Deus, os pecados estão sendo arrependidos e confessados. Não pode, não vale encantamento. Amém? Ah, mas pegou em fulano. Então, ou não é crente, ou então essa pessoa está em desobediência e em pecado não confessado, e que deu então brechas para que alguma coisa atingisse ele ou ela. Estão entendendo? Mas quem está debaixo do favor de Deus, a Bíblia diz que o que é gerado de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Então você não tem que ficar com medo. Tem gente que fica com medo. Ah, pastor, e se estiverem fazendo um trabalho de feitiçaria, de macumba contra mim? Ora, se você está vivendo em obediência, a Bíblia garante que não vale encantamento, nem maldição, nem adivinhação contra o povo de Deus. Agora, como tomar posse dessas bênçãos? Nós vamos então ver as chaves que giram e abrem as portas das bênçãos. Diga comigo: tudo começa com o coração. Bata assim no seu coração. Diga: tudo começa com o meu coração. Vamos ler aqui em Mateus 7, versos 1 e 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Eu pergunto, está falando sobre dinheiro aqui? Sim ou não? Não é pegadinha não, gente. Está falando sobre dinheiro aqui? Tem a palavra dinheiro aqui? Não. Jesus está falando sobre o ponto principal, que é o coração. Nós vamos entender isso lendo Lucas, vai se tornar mais claro com Lucas 6, 37 e 38. Lucas 6, 37 e 38. Pensei que era o som angelical, né? Saindo aqui, confirmando que essa palavra é de Deus. Lucas 6, 37 e 38 repete Mateus 7. Vamos ler então? Não julguem e vocês não serão julgados, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mas, irmãos, existe alguma coisa a mais em Lucas, e que vai explicar para nós que Jesus estava falando de um princípio que pode ser aplicado a todas as áreas da nossa vida, todas. Agora coloque o próximo, que agora o versículo está completo. Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. E agora sim, o 38, deem e lhes será dado uma boa medida, calcada,
sacudida e transbordante será dada a vocês. Jesus estava pensando aqui num contexto de agricultura. Aquela sociedade da época de Cristo era uma sociedade, né, de agricultura, uma sociedade rural, não era uma sociedade como nós temos hoje. Então, naquela época, tinha plantação de trigo, e o dono da plantação contratava trabalhadores para colher o trigo. Então os trabalhadores iam lá, iam colhendo o trigo e colocando dentro de sacos. Ao mesmo tempo tinham pessoas pobres, que a lei garantia que essas pessoas pobres, elas podiam colher o que fosse do chão, que tivesse caído. Na hora da colheita eles iam colocando nos sacos, mas muita coisa ia caindo no chão, então eles não podiam apanhar o que estava no chão. Os pobres iam recolhendo e colocando nos sacos. Qual a diferença do trabalhador contratado para o pobre? O trabalhador contratado estava lá para fazer a parte dele. Então ele colhia, colocava nos sacos, e quando dava 5 da tarde, 6 horas da tarde, terminou o serviço, ok, o que colheu, colheu. O pobre tinha uma mentalidade diferente. O carente, a viúva, o órfão, eles diziam o seguinte: nós vamos colher o máximo que a gente puder. Então eles iam colocando no saco. O saco enchia, sabe o que é que eles faziam? Calcavam, batiam, sacudiam, para que coubesse mais coisa. Alguém já fez alguma vez isso, de sacudir, de calcar, para caber mais? Então é isso que Jesus estava falando. E eles continuavam apanhando, colocando, socando, calcando, sacudindo. Por quê? Porque eles sabiam que o máximo que eles apanhassem e colocassem dentro daquele saco serviria para a sobrevivência da sua família dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, até a próxima colheita. Então Jesus estava pensando nisso. E ele está falando aqui sobre a medida que nós medimos para julgar, para condenar, para perdoar, nós receberemos de volta. Agora, nós podemos aplicar esse versículo à vida financeira? Sim, porque o princípio é universal, ok? O princípio é universal. Aquilo que eu dou, eu colho de volta, mas eu não colho na mesma medida. A lei espiritual, ela diz que se você semeia, você colhe mais de volta. Uma semente de milho que você planta, você só colhe um grão de milho que você planta. Você só colhe outro grão de volta? Não, você colhe pelo menos, no mínimo, uma espiga, e em uma espiga eu acredito que tem dezenas de grãos. Concordam? Então a lei espiritual é essa: tudo que você plantar, você vai colher mais. Então Jesus estava, irmãos, tratando com a motivação do coração. Jesus estava tratando com o principal. Nós vimos aqui, tudo começa com o coração. Então, o que é que a gente tem que ter em mente? Eu estou dando perdão porque eu quero perdoar. A motivação é perdoar por perdoar. A motivação é não julgar, porque eu não quero julgar. Não condenar, porque eu não quero condenar. Agora, virá a recompensa. A recompensa de eu perdoar abundantemente é que a recompensa qual é? Eu serei perdoado abundantemente. A recompensa de não julgar os outros, qual vai ser? Eu não serei julgado. A recompensa de não condenar os outros, eu não serei condenado. Então Jesus estava falando aqui de uma lei. É porque a gente pega esse versículo e aplica somente a finanças, mas isso daqui não serve apenas para finanças. Uma mãe, ela foi conversar com o pastor, e ela levou os filhos, e os filhos ficaram brincando pertinho, enquanto ela estava conversando com o pastor, dizendo: pastor, eu não sei
o que é que acontece? Meus filhos estão gritando comigo. Eles gritam comigo, pastor, de uma forma horrível. E as crianças estavam brincando e fazendo barulho, atrapalhando, e de repente ela se volta e diz: meninos, parem agora! Pastor, eu não sei por que meus filhos gritam comigo. Já entendeu? As crianças estavam apenas devolvendo o que ela estava semeando. Falou para alguém aqui? Quem semeia gritaria, recebe gritos de volta. Amém? É uma lei inexorável. O que é isso? Que palavra difícil é essa? Que não pode ser mudada. Tudo que plantamos, recebemos de volta, mas na lei espiritual a gente recebe ainda mais. Então, se eu não quero que meus filhos gritem, eu tenho que falar bem baixo, eu tenho que ser bem carinhoso. Eu vou receber então carinho e voz baixa de volta. Estão entendendo? Queridos, a Bíblia toda ela é sobre coração e doação. A Bíblia toda. Vamos lá. João 3,16. Não coloque o próximo não, tá? Segure aí. João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, diga com ênfase, deu. Ok? Quando a gente for falar o verbo, a gente vai fazer uma ênfase, ok? Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A Bíblia fala de doação. Nós estamos aqui porque Deus fez a maior doação de todos os tempos. A graça de Deus. Amou sem que a gente merecesse. Paulo diz que quando nós éramos ainda pecadores. A Bíblia fala, por exemplo, da vida conjugal. A vida conjugal, segundo a Bíblia, é uma vida de doação. Maridos, amem suas esposas. Amor ágape. Quando um marido ama as suas esposas, então ele recebe de volta amor, respeito. Tanto que Paulo diz: mulheres, respeitem os seus maridos. Pastor, minha mulher me desrespeita muito. Ela é horrível. Provavelmente, raras exceções de uma mulher que desrespeita por desrespeitar mesmo, porque ela quer desrespeitar. Raras. A maioria dos casos são de mulheres que não foram amadas. Viu, maridos? Não, porque respeito é uma coisa muito importante para os homens. É ou não é, homens? Cadê os homens casados aqui? Levanta a mão. Você quer ser respeitado pela sua mulher? Então, ame. Doe-se. Jesus se doou pela igreja. Quando um marido se doa, serve, ele vai receber de volta amor e respeito. Agora coloca o próximo, Mateus 6:21. Vamos ler comigo? Disse Jesus: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pastor Eibe fez uma ilustração bem legal. E ele disse: há um cabo ligando a carteira ao coração. E quando nós, puxamos a carteira e abrimos o coração, ai! Por quê? Onde estiver o nosso tesouro, o coração vai estar lá. Pastor Márcio, é só um minutinho aqui. É só um segredo aqui entre nós. Onde estiver o tesouro do homem, o seu coração estará lá. Então algumas pessoas dizem assim:
Você já ouviu essa frase aí? Coloque. A igreja está atrás do meu dinheiro. Pastor só pensa em dinheiro. Alguém já ouviu esse tipo de frase por aí? Todo mundo, mesmo você que não levantou a mão, acabou de mentir. Mas a igreja não. Mas Deus está atrás do seu dinheiro, não pelo dinheiro, mas por causa do seu coração. Porque onde estiver o seu coração, aliás, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então por isso que Deus está buscando o coração da gente. Consequentemente, o nosso tesouro vai estar lá. Estão entendendo, queridos? Que é sobre o coração. Queridos, não é sobre dinheiro. As pessoas estão equivocadas. Infelizmente os pastores estão pregando de forma errada. Esse erro vem da liderança muitas vezes. Você sabia, eu relutei em pregar essa mensagem aqui. Relutei. Eu só preguei porque eu conversei com o pastor Eibe no carro. Eu disse: pastor, nossa igreja tem 11 anos. Eu nunca preguei sobre finanças na igreja, a não ser primícias, que eu já preguei acho que umas 3 vezes, ou 4 vezes no início do ano. Eu pregava sobre primícias, mas não era uma coisa assim bem direcionada. E aí o pastor me disse assim, eu nunca preguei, porque assim eu fico tão constrangido, pastor. É tanto pastor ladrão, picareta, aproveitador, que eu fico muito constrangido em falar isso, para que as pessoas não achem que eu estou interessado no dinheiro delas. O pastor Eibe olhou para mim e disse assim: eu também tinha essa dificuldade, Marcos, mas eu decidi ensinar a igreja a ser um povo abençoado. Eu decidi falar para o meu povo, para que o coração deles fosse um coração generoso. Não é por causa do dinheiro, é por causa do coração. Então eu já estava quase que decidido, a pregar sobre isso. Eu tinha ganhado esse livro aqui do pastor Ricardo, esse livro aqui, e nós ganhamos ele em agosto. Eu não tinha lido. Aí nós ouvimos uma mensagem, agora início de novembro, que o pastor Paulo Mazzoni, lá da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que a gente visitou, uma igreja muito abençoada, e o pastor Paulo Mazzoni deu uma série de estudos baseados nesse livro, e eu lembrei que eu tinha esse livro, e aí eu já estava com o coração meio que inclinado. E aí o pastor Eibe disse: eu fiz uma série de mensagens baseadas no livro do Robert Morris. Então eu tomei essa decisão, e eu digo diante de Deus: eu não estou interessado no teu dinheiro, eu estou interessado no teu coração. Porque se o seu coração estiver no lugar certo, você experimentará coisas maravilhosas da parte de Deus, como eu e Cristiane temos experimentado. Nós temos experimentado milagres. E olha que eu ainda, eu lendo esse livro aqui, esse é um homem generosíssimo. Ele já deu mais de 10 carros a pessoas. Ele já deu 2 casas. Ele conta aqui os testemunhos. Então, diante dos testemunhos que eu estou lendo, eu ainda estou aprendendo o caminho da generosidade. Mas eu quero ser mais generoso. Porque onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Invertendo, o meu coração estará onde o meu tesouro estiver. Amém? Vamos para Deuteronômio, capítulo 15 agora. Coloca aí, por favor. Se houver algum israelita, Deuteronômio 15, de 7 a 8. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração. E eu coloquei aqui em negrito: não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Então, como a gente desenvolve, irmãos, um coração generoso? Com atitudes. A primeira delas, nós temos que tratar com o egoísmo. Então a nossa vida abençoada começa assim. Leia comigo: tratando com o egoísmo no coração. Vamos de novo? Tratando com o egoísmo no coração.
Coloque o versículo, Deuteronômio 15, 9. Esse texto de Deuteronômio 15, ele é muito rico, falando sobre coração, falando sobre generosidade. E agora diz assim, o verso 9: cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado. Então, em Israel, a cada 7 anos, havia um ano sabático. E esse ano era o cancelamento de todas as dívidas. Quem devia alguma coisa, de 7 em 7 anos, a dívida era cancelada. Quantos queriam esse tempo agora? Então, alguém com um pensamento mau, alguém com um pensamento ímpio, egoísta, dizia o seguinte: não, está se aproximando o 7º ano, falta só 6 meses para o 7º ano chegar, então eu não vou ajudar fulano ou fulana que me pedir alguma coisa, porque talvez em 6 meses ele não me pague, e eu vou perder o dinheiro. Então Deus chama isso de pensamento ímpio, pensamento egoísta. Por quê? Porque a pessoa está pensando em si mesma. Ela não está pensando que há uma pessoa carente e necessitada e que pode ser ajudada. Então nós temos que tratar com o egoísmo, irmãos, no nosso coração. Agora, por que Deus criou a lei da doação? Inclusive, Francisco de Assis, na sua oração, que as pessoas ficam repetindo e muitas vezes nem medita, nem sabe o que é que está dizendo. O Francisco de Assis foi um rapaz que decidiu renunciar lá na cidade, acho que de Florença, se não me engano, na Itália. Eu sei que ele é da Itália. E ele era muito rico, Francisco de Assis. O pai dele era muito rico. E ele decidiu renunciar todas as riquezas, toda a herança, para trabalhar com pobres. Ele foi a Madre Teresa de Calcutá, lá pelos anos 1100, se não me engano, 1300 depois de Cristo. Francisco de Assis, na oração dele, aquela oração bem famosa, que eu creio que você conhece, mas ele diz: é dando que se recebe. A lei da doação. Por quê? Para Deus financiar a sua obra? Deus precisa, irmãos, do nosso dinheiro? Porque tem um buraco no calçamento do céu, e Deus está precisando remendar as ruas de ouro lá no céu, A conta de luz do céu venceu, e Deus está precisando pagar a CELP, senão vão lá cortar. É ridículo a gente pensar isso, porque Ele é dono de todas as coisas. Então, pensando por esse lado, Deus não criou a lei da doação para Ele. Deus criou a lei da doação para nós. Nós, em última instância, seríamos os mais abençoados. A lei da doação desata bênção sobre nós. Deus estava pensando não nele, mas em nós. Por quê? Porque a doação é o instrumento principal que tira o egoísmo e a avareza do coração. Quem quer vencer aqui o egoísmo e a avareza? Pois você acabou de dizer: eu vou ser um doador. Amém? Só tem esse caminho, irmãos. Não, eu quero vencer o egoísmo, eu quero vencer a avareza. A avareza é o apego ao dinheiro, é o amor ao dinheiro, Isso se chama avareza. Só tem um caminho: doando. Para eu ser menos egoísta, eu tenho que ir lá no meu guarda-roupa, abrir as portas do meu guarda-roupa, tirar os cabides e escolher peças que eu vou dar. Abrir minhas gavetas, abrir minha sapateira, abrir minha despensa, abrir minha carteira. Só vencemos o egoísmo assim, e a avareza. Então, a maioria, eu acho que 90% das pregações sobre finanças não são corretas. Pensa comigo,
O que é que os pregadores que pregam muitas vezes sobre dinheiro estão dizendo? Deem, porque vocês receberão de volta 100 vezes mais. Todo mundo, espera aí, 1 vezes 100, eu dou 1, ganho 100, eu dou 10, ganho 1.000, eu dou 100, ganho 10.000, e os olhos ficam esbugalhados. Está sendo alimentado o quê? Generosidade? Não. As pessoas estão dando interesseiramente. Esse livro é diferente, por isso. Eu fiquei muito tocado. Porque a maioria dos livros de finanças que eu li, a maioria das pregações que eu já escutei, não trata com o egoísmo. Pelo contrário, estimula a avareza e o egoísmo no coração das pessoas. O pastor Robert Morris diz o seguinte: você tem que dar pelo prazer de dar. Você tem que dar pela generosidade. Porque você está tratando com o egoísmo em seu coração. Dar para poder receber acaba gerando mais avareza e egoísmo. Qual é o contrário de ágape? Alguém sabe aqui? Se for para o português, ágape seria em português o quê? Amor. Vocês sabem que vocês estão achando que toda vez que eu faço uma pergunta, o povo fica pensando que eu estou querendo, né? É uma casca de banana. Não, vocês sabem. Ágape em português é amor. A gente explica amor incondicional. Mas na Bíblia, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse ágape, traduzido em português, está o que lá? Se não tivesse amor. Qual o contrário de amor? Ódio. Mas o contrário de ágape não é ódio, é egoísmo. O contrário de ágape não é ódio, é egoísmo. Porque ágape é amor que se doa, amor que se dá, amor prático. Porque Deus amou o mundo que deu. Estão entendendo? Então ágape tem que ser visto em nossas vidas. Por isso que nós não podemos alimentar o ódio. Devemos dar por dar, em lugar de dar para receber de volta e ter mais. É claro, queridos, que quem dá, recebe de volta. Mas eu estou falando de motivação, ok? Nós não estamos aqui eliminando a lei da semeadura e da colheita. Não, nós estamos colocando as coisas no lugar certo. Eu vou dar porque eu sou generoso. E então, como consequência, eu receberei de volta. Mas a minha motivação não é dar para receber de volta. Eu estou dando para abençoar, porque eu quero ver meu irmão feliz. Porque Deus tem me dado tanto. Eu tenho tantas camisas, eu tenho tantas calças, eu tenho tantos sapatos. Minha despensa está tão cheia que com certeza tem alguém que tem menos do que eu. Você concorda que sempre vai ter alguém que tem menos do que nós? Sim ou não? Então eu vou doar. Olha aqui, a marcha do amor, nós não completamos ainda as nossas doações. Inclusive, tem a parcial. Pode colocar, para a gente ver aqui. Isso daqui é doação. Porque tem pessoas que têm, olha, ainda estamos bem longe, mas eu acho que tem mais de 600 quilos aqui, talvez não anotou. Vou pedir que todos os líderes, né, que trouxeram já suas doações, vocês precisam passar lá no balcão, na saída, para anotar o valor. Porque nosso alvo é de 3 toneladas. Para quê? Para abençoar famílias e abençoarmos o desafio jovem. Pastor Miguel estava me agradecendo, pastor, as doações sempre chegam na hora certa. Vocês não sabem, ele estava dizendo isso para mim, vocês não sabem o quanto o CCA tem sido usado por Deus para abençoar essa casa aqui. Agradeço os irmãos lá. Eu vou até trazer o pastor Miguel aqui, para ele dar o testemunho da festa que eles fazem quando essas doações chegam. Isso está tratando com o nosso egoísmo. Se não dermos por amor a Deus, olha para mim, se você não dá por amor a Deus,
Não, eu estou dando porque tem marcha do amor a cada 3 meses. E se eu não der... Diga comigo, que coisa feia. Dar por obrigação, é muito feio, irmãos. Isso não é ágape. Não, eu vou dar porque eu estou abençoando famílias. Eu sou tão abençoado, minha despensa tem tanta coisa, que eu quero também que outras pessoas sejam abençoadas. A minha motivação é dar por dar. Amém? E sabe qual é o verdadeiro sentido de dar? É quando a gente dá para alguém que não tem como nos dar nada em troca. Aí pega. Porque você dá, não, eu vou dar para Flávio, mas eu sei que Flávio pode me dar alguma coisa de volta. Então isso pode ter egoísmo no meio. Isso pode ter um pouquinho de avareza. Claro que eu posso dar também para pessoas que podem me dar alguma coisa de volta, mas a motivação é que tem que ser correta. Agora, quando eu dou para alguém que não pode me dar nada, aí sim, eu estou indo na essência. Nós estávamos num casamento esses dias, e na hora da saída, um rapaz chegou e disse: me dê aí um dinheiro que eu olhei seu carro. Eu sabia que ele não tinha olhado o meu carro, ele não iria impedir talvez nada de acontecer. E eu peguei minha carteira e disse: eu vou dar 50 centavos. Na hora, queridos, o Espírito Santo disse: não, você é generoso, você vai dar mais, porque você vai tratar com o egoísmo em seu coração. O que você vai dar a esse rapaz, para você talvez não seja nada, mas para ele talvez seja o pão que ele vai comprar para levar para casa. Talvez vai ser o que ele vai no supermercado comprar algo. Trate com egoísmo no seu coração. Então eu abri minha carteira e eu dei mais do que eu tinha, né, pensado primeiro. Tem rapazes que lavam os vidros, né, nos semáforos. E às vezes teve uma vez que eu estou sem dinheiro, e realmente minha carteira não tinha nenhuma moeda, não tinha nada. Ele disse: não tem problema não, senhor, eu vou lavar assim mesmo. Gente, eu fui tão constrangido, que agora todas as vezes que fecho o sinal, eu paro, eu quero abençoar aquelas pessoas. Eu quero tratar com egoísmo em meu coração. Tem gente que sobe o vídeo e vira a cara para o outro lado, não quero nem ver. Eu quero ter sempre moedas, eu quero ter sempre na minha carteira. E eu estou exercitando isso, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre a dor da generosidade. Mas primeiro aqui, nós temos que tratar com o egoísmo. Agora, se nós não fazemos isso por amor a Deus, se nós não fazemos isso por amor à obra de Deus, amor às pessoas, diga a motivação maior. Vamos mais forte, irmãos. A motivação maior é o amor. Diga: porque eu tenho ágape derramado em meu coração. E como meu pai foi o maior doador da história, eu também serei doador, seguindo o exemplo dele. Um bom filho imita o seu pai. Um bom filho segue os princípios do seu pai. Todo pai e mãe sonha com isso. Eu quero que os meus filhos me sigam no meu exemplo. Assim é Deus. Então é amor. Como é que Deus se sente, gente, com o povo dele ficando cada vez mais avarento e egoísta? Não, eu vou dar porque Deus vai me dar de volta. Eu vou dar esse carro velho escatimbado porque Deus vai me dar um Corolla. O pastor Robert disse que foi dar um carro a uma família, e a mulher tinha uma atitude tão nobre. Ela realmente estava muito grata, mas ele viu os olhos do homem brilhando de egoísmo. E aí ele entrou, e ele tinha dado o carro a eles. Aí o homem disse assim: e aquele seu outro carro? Vale quanto? Ele disse que naquela hora ele viu que aquela pessoa era avarenta. Ele já tinha dado o carro, né? Ele fez a parte dele. Mas ele disse: a avareza brilhava nos olhos. E aquele outro carro,
Vale quanto? E o senhor está pensando em dar? Ele diz que no coração, sim, mas a você não. Nós temos que tratar isso. A generosidade elimina o egoísmo. Agora, mulheres, deixa eu só avisar aqui uma área que os homens são egoístas. Mesmo os homens de Deus, assim como eu, cheio do Espírito Santo, né? Um homem lindo, maravilhoso. Vamos para Garanhuns, tem Bob's agora, olha. Não veio McDonald's, mas veio Bob's, né? Vamos para o Bob's. Aí Cristiane diz assim, eu vou pedir isso, isso e isso. Aí eu digo, e você, querida, o que é que você vai querer? Não, não quero nada não, eu pego um pouquinho do seu. Não, meu amor, mas eu quero pagar um para você. Não, mas eu não estou com fome. Eu pego só umas 2 batatinhas do seu saquinho. Os homens vão concordar comigo. Nessa hora, você diz, eu pago um saco de batata só para você. Mas por favor, deixa eu comer as minhas batatinhas. Eu quero comer até aquelas que caíram na bandeja. É assim ou não é, homens? É ou não é? Os homens estão sem coragem de dizer. Quantos homens que estão aqui e são transparentes e verdadeiros e honestos para admitir que isso, né, muitas vezes nos irrita profundamente. Sim ou não, homens? Mas sabe o que é isso? Egoísmo. Egoísmo. Então eu também tenho exercitado isso, né? Com Cristiane. Não, eu quero só um pouquinho do seu. Eu crucifico minha carne, amém, querida, toma. Eu queria tanto esse pacote de batata só para mim, mas eu sou ágape, coma. Que as mulheres, elas também têm esse lance psicológico, né? Não, não peça um inteiro não para mim, quero só metade, achando que não vai engordar. É um lance aí, né, que Freud explica. Segunda coisa, queridos. Segunda coisa para nós abrirmos realmente as portas de Deus sobre nós. Primeiro, a gente falou sobre tratar com o egoísmo, né? Agora, tratar com a dor da generosidade. Veja aí comigo em Deuteronômio 15:10. Deuteronômio 15:10. Dê-lhe generosamente, agora em negrito vamos dizer, sem relutância. Dê sem relutância. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Os especialistas em compras dizem que existe uma coisa chamada remorso do comprador. O que é isso? É gente que na empolgação compra, no outro dia, meu Deus, foi o que eu fiz da minha vida, meu Deus. 10 parcelas de R$1.000, onde era que eu estava com a cabeça? Remorso do comprador. Você sabia que no Código de Defesa do Consumidor, vou dar aula agora de cidadania aqui, né? Segredo, tá? Porque os lojistas, eles não divulgam isso. Botam o Código de Defesa do Consumidor lá, mas quem é que vai ler aquilo? Mas o Código de Defesa do Consumidor diz que você tem direito ao arrependimento da compra até 7 dias. Você pode devolver, a loja tem que receber e te dar o dinheiro de volta. Então, se você não sabia disso, fica sabendo. É verdade o que eu estou dizendo? Então, se bater o remorso do comprador louco, desvairado, né? Black Friday! Compra. No outro dia, ou quando a fatura do cartão chega, ai meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Que loucura foi essa? Eu já senti isso, irmãos. Eu já senti isso. Às vezes tem umas promoções que não são promoções, não é verdade? Eu fui numa promoção com Cristiane ali no lugar bem chique. Promoção de gente rica. Não é liquidação de R$1, não. E a gente foi, comprou.
Quando chegou em casa, Cristiane, Marcos, será que foi um bom negócio? Cristiane, agora é tarde demais para você pensar. Embora que a gente poderia, né, segundo a lei do consumidor, mas remorso, o arrependimento que vem depois de uma compra. Você sabia também que existe a dor da generosidade? Tem pessoas que depois, né, de fazer uma doação para alguém, depois de dar uma oferta, depois de dar o dízimo, depois de dar uma doação bem generosa para a marcha do amor, ai, eu acho que eu dei demais. Aquela camisa, para que eu fui dar aquela camisa? Eu não tinha outra. Você tem que tratar com a dor da generosidade, certo? Como é que a gente trata com essa dor que acompanha a generosidade? Só antes de falar, veja, antes de dar a gente enfrenta o egoísmo e a avareza, a gente já viu isso daqui, mas depois que a gente dá, a gente tem que enfrentar com a dor da generosidade. Gente, de repente, tive um pensamento tão estranho agora, eu deu vontade de almoçar no relojoeiro hoje. Nós vamos completar 23 anos de casados. E eu quero almoçar no relojoeiro hoje. Né? Mas eu tô até sem a minha carteira aqui. Mas eu acredito que o almoço vai ser uns R$100. Mais ou menos, uns R$100. Eu queria que alguém me desse R$100. Alguém pode me dar R$100? Venha então. Vou almoçar com Cristiane, comemorando nossos 23 anos. É verdadeira mesmo essa nota? Obrigado, viu? Sabe por que ele não sentiu dor? Porque essa nota não é dele. Essa nota não é dele. Então ele não sentiu dor. Não, eu dou, pastor. Entendem? Como é que a gente trata com a dor da generosidade? Sabe? Quando a gente entende que nada é nosso. Tudo é de Deus. Então eu não vou sentir mais dor para dar. Não é meu? Você sentiu dor, Alessandro, para dar esses R$100? Ele foi tão voluntário. Eu dou, pastor. E vem lá todo cheio de orgulho, né? Porque esses R$100 não é dele. Também não é meu. Tchau, peixinho. Recebe de volta? Não, não é do pastor Márcio, não. Também não é do pastor Márcio. Hoje o peixe está em extinção aqui. Mas o exemplo é: eu não sinto dor por aquilo que eu dou e eu reconheço que não é meu, é de Deus. Deus me deu todas as coisas, então eu vou dar generosamente, porque não é meu. Assim como ele trouxe aqui rapidinho, eu trato com a dor da generosidade assim. Quando damos o que não é nosso, não dói. Quando dói, deixa eu te dizer aqui, se tudo que você dá está doendo, é porque ainda é seu. Doeu, dá para a marcha do amor. Doeu, dá uma oferta. Doeu para contribuir com o jantar da minha célula. Vai doer, dá para oferta de gratidão lá, o envelopezinho. É porque se está doendo, é porque não é meu. Aliás, é meu ainda. Então eu preciso tratar com essa dor e dizer: Senhor, tudo é teu. Em terceiro lugar, nós temos que desenvolver um coração generoso. Coloca aí, por favor. Deuteronômio 15:14. Nós já estamos finalizando, viu, irmãos? É porque a palavra começou um pouquinho tarde, mas nós já estamos finalizando. Deuteronômio 15:14. Abra aí comigo. Desenvolva um coração generoso. Diz assim: dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar.
Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor seu Deus lhe tem dado. Conforme a bênção que Deus tem nos dado. Eu te pergunto, a bênção de Deus é pouca, é média ou é abundante? A bênção de Deus sempre é abundante? Então aqui está nos ensinando que eu tenho que também ser abundante. Induza. Gente, a gente tem que induzir o nosso coração. Como eu dei o exemplo aqui do rapaz que disse que tomou conta do carro, do que lavou o para-brisa. Eu tenho que induzir o meu coração ao caminho da generosidade. Nós já nascemos egoístas. Toda criança, você não dá aula a uma criancinha, a um bebezinho. Meu filho, agora você vai aprender a ser egoísta, viu, bebezinho lindo, maravilhoso? Não. A primeira palavra que uma criança fala não é papá, mamá. É buá, buá, chora. Por que ela chora? Porque alguma coisa dela não está sendo satisfeita. A gente sonha com a criancinha falando papá, mamã, mas antes ela falar papá, mamã, ela já chorou muito. E ela chorou de fome, ela chorou de birra, ela chorou porque queria chorar, porque estava se sentindo sozinha. A gente não ensina crianças a serem egoístas. Então a gente nasce com a natureza egoísta, mas nós temos que renovar a nossa mente. Por exemplo, sempre que a gente vai para um restaurante, vamos renovar a nossa mente? Aí faz a vaquinha, né? Faz a cotinha, divide. Aí tem gente que vai por centavos. Deu quanto? Deu R$18,86. Tem troco para 86 centavos? Induza o seu coração. Diz o seguinte: deu 18,86? Eu dou 20. E a sobra? Não, a sobra deixa aí. Outra pessoa dá menos. Eu dou 25. Eu dou metade. Induza o seu coração. Amém, gente? Tem gente que faz isso, né? Quando vai dizimar. Quanto é o dízimo? É R$101,23. A pessoa vai querer arrumar 3 moedas de 1 centavo, que nem existe mais. Ora, eu tenho que dar de acordo com a generosidade de Deus. Se Deus é generoso para comigo, então eu tenho que dar conforme Deus dá. Arredonda para cima. Deu 101,23, dá 102, dá 105. O que isso vai fazer diferença, irmãos? Vai. Para Deus vai. Porque Ele está vendo o coração. Então vamos crescer. Quem quer crescer aqui em ser generoso? E por último, desenvolva um coração agradecido. Gratidão. Gratidão. Deuteronômio 15:15. Lembre-se, vamos ler comigo, porque é o último texto que a gente vai ler para a gente orar. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Olha para mim, quando eu me lembro de quem eu era antes de Cristo, eu sou muito grato a Deus quem eu sou hoje. Eu não era filho, eu era escravo. Alguém aqui se identifica com isso? Eu estava preso nos pecados de estimação. Estava preso na pornografia. Estava preso na impureza do olhar. E eu era crente. Aliás, frequentava uma igreja, né? Mas não tinha nascido de novo. Estava preso na masturbação. Eu estava preso na depressão. Eu tinha pensamentos suicidas, embora eu não tinha coragem, porque tem aqueles que têm pensamento suicida, mas não tem coragem de se matar, né? Eu queria morrer, mas eu não tinha coragem, né, de tirar a minha própria vida. Mas Jesus me encontrou. Amém? Queridos, eu sou muito grato a esse Deus. Eu sou deveras devedor, no bom sentido, claro, porque Ele já pagou todo o preço. Mas eu devo a minha vida a Ele. Então eu tenho que ter um coração agradecido. Eu não sabia o valor da igreja, eu não sabia o valor de ser família. Eu não sabia o que era ter irmãos espirituais, uma família em Cristo.
Eu não fui criado da forma muitas vezes correta. Então eu não valorizava pessoas, eu não valorizava relacionamentos. Mas Jesus me encontrou. E agora eu quero ter um coração grato. Amém? Quero ter um coração grato. Queridos, quem sabe alguém aqui tem um testemunho para dizer: pastor, eu sei quem eu era. Jesus me salvou. E agora nada do que eu faça se comparará ao que Ele já fez por mim. Eu quero agradecer ao Senhor. Aquela mulher que derramou o perfume caríssimo, lavando os pés de Jesus. Foi que Jesus disse: quem muito é perdoado, muito ama. Diga: quem muito é perdoado, muito ama. Quem foi muito perdoado aqui? Quem reconhece que realmente você foi muito, muito perdoado? Que a graça de Deus foi abundante na tua vida? Sim? Então nós temos que ser mais agradecidos, irmãos. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Diga: deu. Deu. Tudo tem a ver com o coração. Põe a mão no coração. Nós vamos encerrar orando pelo nosso coração. E nós vamos orar contra a avareza nas nossas vidas, contra o egoísmo. Olha, tem duas irmãzinhas aqui na igreja, duas senhoras. Não vou dizer o nome delas para não constrangê-las, mas elas sempre querem nos abençoar. A gente fica tão constrangido, irmãos. Faz um bolo, sabe que Cristiane gosta, um bolo de mandioca, de macaxeira. Traz um docinho de mamão, traz. Gente, eu fico muito constrangido. Porque elas poderiam. Elas não se conhecem, tá? Não é nada combinado, não. Inclusive moram até em lugares bem distantes uma da outra. Mas as duas têm esse coração. Meu Deus, Deus vê isso. Deus vê isso. Ah, mas foi um potinho com um doce. O que é que isso significa? Se é generosidade, essa pessoa vai colher. Essa pessoa vai colher. Pode ter certeza. Se ela está dando desapegadamente, eu tenho certeza que ela não está dizendo assim: não, a pastora vai fazer um pote de doce para mim também. Vai fazer um bolo e vai trazer aqui. É claro que elas não estão pensando nisso. Elas estão dando por dar. Porque elas amam, porque elas gostam, porque elas gostam de nós. Entendem? Vencer o egoísmo é induzir o coração. Eu vou orar, mas eu vou passar uma tarefa prática agora. Só para quem quiser, claro. Ninguém é obrigado a isso não, tá bom? Nós temos 6 dias até o próximo domingo. Domingo que vem eu vou continuar essa pregação. Mas de hoje até domingo, de segunda a sábado, são 6 dias. Nós vamos fazer pequenos gestos de generosidade, de doação. Não sei como você vai fazer. Talvez é o lavador de para-brisa. Talvez é alguém que te parou na rua. Talvez é abrir teu guarda-roupa essa semana. Mas assim, você vai ter que dividir, tá bom? Cada dia nós vamos fazer um gesto de generosidade. Cada dia a gente vai induzir o nosso coração em uma direção. Por exemplo, um dia você abençoa o lavador lá de para-brisa. O outro dia você convida alguém para almoçar na tua casa. Por que você está me convidando? Não, estou te convidando porque te amo. Porque eu quero te honrar com esse almoço. Outro dia você vai lá e pega talvez um sapato, uma sandália que você não usa mais, e você vai dar a alguém que você sabe que precisa. E assim por diante. Quantos entenderam? Quem topa o desafio dos pequenos gestos de generosidade? Amém. Eu vou estar com vocês nisso, ok? Domingo que vem, a gente vai, claro que não vai ter como todos falarem, mas a gente vai aqui, eu vou perguntar a vocês o que sentiram. Qual a reação da outra pessoa, ok?
E quem sabe daqui para lá, alguns testemunhos possam ser contados. Porque a gente vai praticar isso. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor quer o nosso coração. E nós pedimos que a avareza, o egoísmo seja arrancado do nosso coração, Senhor. Oramos por uma vida que se doa, como o Pai se doou ao enviar o seu Filho unigênito, o único que Ele tinha. A maior doação da história foi feita em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Eu peço, Pai, que nós possamos ter esse coração também, Senhor. E que nós recebamos essas chaves para destravar, destrancar portas, Senhor, portas de generosidade, portas de bênçãos nas nossas vidas. Oramos por essa semana, por esses pequenos gestos de generosidade que nós estaremos fazendo, espalhando nessa cidade generosidade aos pobres, aos carentes, a um irmão em Cristo, a obra de Deus. Nós queremos, Pai, espalhar isso, em nome de Jesus.